Olá, turma da segunda série, tudo bem? Voltando aqui com a nossa disciplina de literatura, tá? Nosso conteúdo de literatura, aliás, da nossa disciplina de português. Na semana passada trabalhamos no questionário, material estruturado, né, onde vocês precisaram responder no celular de vocês. Espero que todos tenham respondido e quem não respondeu, responda essa atividade, ok? O vídeo anterior que nós trabalhamos foi o ultrarromantismo e hoje trago para vocês a terceira geração poesia social. O que é essa terceira geração poesia social? Em um contexto tão complexo como nos anos 1800, em que a campanha abolicionista corria nos meios intelectuais, associações e jornais e grupos radicais auxiliavam na fuga de escravos, começava a perder sentido uma poesia voltada para o eu, atormentada dos poetas. Eram outros tempos que exigiam outras literaturas. Ou seja, a gente viu na literatura que lá no início, né, o poeta ele se preocupava muito com a questão do eu, com o seu egocentrismo, né, com as suas angústias, com os seus medos. A partir de 1800, essa temática ela começa a mudar, né? E aí as questões sociais é que passam a sobrepor sobre os pensamentos dos artistas e dos poetas da época, né? Então, quais eram essas questões sociais? As questões principalmente abolicionistas, né? O fim da escravatura, da escravidão no Brasil e no mundo, né? Esse era um dos temas mais abordados naquela época, ok? Os poetas da terceira geração, como Castro Alves, que estudaremos a seguir, Tobias Barreto, Pedro Luiz, Pedro Calazans, entre outros, criaram-se uma corrente denominada condoreira ou ogoana. A expressão condoreira está associada à imagem do condor dos Andes, ou seja, uma águia, né? Pássaro que representa a liberdade da América. Já a palavra ogoana é referenciada ao escritor francês Victor Hugo, autor de obras de cunho social como o romance Os Miseráveis. Victor Hugo, nesse romance dos Miseráveis, ele traz as questões da sociedade urbana, mas voltada para a questão das favelas, né? Onde as pessoas eram marginalizadas, ou ainda são marginalizadas, né? Esse é fato. Já o Castro Alves, ele no Brasil é considerado o poeta dos escravos, pois as suas obras sempre foram voltadas para essas questões abolicionistas, tá? Então, o baiano Castro Alves, ele viveu ali no período nasceu em 1847, viveu até 1871, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, no contexto das lutas abolicionistas, quando deu início à obra dos escravos. Além da poesia social, compôs poemas líricos marcados pelo erotismo. Apaixonado pela atriz portuguesa Eugênia Câmara, escreveu o drama Gonzaga ou a Revolução de Minas, especialmente para ser ensinada por ela. Morreu aos 24 anos em decorrência da tuberculose. Então, mais um poeta que morre jovem, aí, né, vítima, né, de uma doença que na época não tinha cura. Né? E aí a gente volta para os tempos atuais, estamos vivendo essa mesma e, né, surgiu uma doença aí sem cura. Né? No caso que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia. Naquela época também aconteceu, tá, galera? Então, aqui aprofundando mais um pouco sobre a questão do Castro Alves, né? Como eu falei, ele representou para o negro o papel que Gonçalves Dias teve para o índio na primeira geração. Então, a gente vê o Castro Alves muito voltado para as questões sociais e raciais, né? Em favor dos negros contra os brancos. Né? E Gonçalves Dias, como a gente viu lá na primeira geração, ele teve como papel principal a questão do índio, né? Da romantização do indígena, o índio como um herói nacional, ok? Não vou me atentar muito aqui, né, nessa questão, vou deixar para vocês lerem, né? Aqui retrata um pouco mais da vida de quem foi esse poeta Castro Alves, ok? Então a gente vai para frente e aí a gente vai entrar aqui na prosa romântica, né? Que no Brasil colonial, nem o barroco nem o arcadismo viram surgir uma prosa de ficção tão significativa quanto a produzida ao longo do romantismo, certo? Por volta de 1830, os folhetins franceses e ingleses tornaram-se populares pouco a pouco, porém os textos estrangeiros
cederam lugar às narrativas românticas centradas em espaços brasileiros, nas quais os escritores procuraram resgatar a cor local, enfatizando a força do lyrismo de nossa paisagem tropical, bastante familiar aos leitores, diversa daquela presente nos romances europeus. Né? Então aqui na prosa romântica, né, os escritores brasileiros ele deixa um pouco de lado essa ideologia ou essa inspiração europeia e passa a inspirar nos elementos brasileiros. Né? Que elementos são esses? Na natureza, né? na questão do verde, das matas, né? No valor das coisas naturais que tinha no Brasil. Né? Então, o espaço, né, brasileiro, as belezas brasileiras, tanto indígena, né, como os animais, como a floresta, tudo isso serviu de inspiração para os romances, né, locais. Após a independência, os romancistas brasileiros dedicam-se a um verdadeiro projeto de constituição de uma identidade nacional que se manifestou em 4 diferentes tendências, que foram elas. Então vamos lá, nós tivemos o romance indianista, o romance regionalista, o romance urbano e o romance histórico, né? Cada um contando um pouco dessas características. Então, o indianista apresenta um índio, né, na sua forma idealizada, como representante autêntico de um Brasil primitivo, dada sua valente nobreza. Já o romance regionalista traz na sua ênfase registros lápis, paisagens, costumes, né, de um Brasil distante da então capital do país, que era o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro era o quê? Contaminado pelo povo europeu, né, principalmente pelos portugueses. Já o sertão brasileiro, o interior brasileiro, né, traz, além do índio, povos nativos, né, já nascidos aqui no Brasil, né, e de uma paisagem totalmente diferente daquela vivida no Rio de Janeiro naquela época. O romance urbano, né, destaca os costumes da sociedade carioca, né, como é que vivem as famílias, como é que vivem os burgueses, como essa questão da escravidão também na capital, já também voltando para as questões das favelas, né? Que o Rio de Janeiro também já tinha favela nessa época, ok? E o romance histórico ele relata, claro, né, um pouco da história do Brasil, né? Como é que se criou o Brasil, a chegada dos portugueses, a descoberta, entre aspas, do Brasil, que o Brasil na realidade não foi descoberto, né? A gente deixa isso muito claro, a história deixa isso muito claro, que o Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido, é diferente, né? Mas ainda se conta, né, nos livros da educação infantil, nos livros do ensino fundamental 1 e 2, essa descoberta do Brasil pelos portugueses. Né? E o romance histórico ele vem trazer um pouco dessa constituição, né, da nação brasileira. Okay? Todas essas tendências estão contempladas na extensa obra de José de Alencar, principal provador e do romantismo brasileiro. Entre tantos painéis que traçou sobre o Brasil, Alencar também tratou da relação entre indígenas e colonizadores. Né? Então, José de Alencar, cearense, né, nasceu aqui no Ceará, nasceu em 1829, viveu ali até 1877, adveio de uma família influente na política, ou seja, né, apesar de ser cearense, era de família que tinha posses, formou-se pela Faculdade de Direito do Lago São Francisco em São Paulo, elegeu-se deputado e foi ministro da Justiça. Então, José de Alencar era um personagem culto, né? Já o romance regionalista, né, traz como destaque o Visconde de Taunay, né, ele que viajou o Brasil, né, viveu ali no período de 1843 a 1899, participou da Guerra do Paraguai, foi militar, né, e isso possibilitou uma série de viagens pelo país, né, que aproximou da realidade sertaneja, e aí ele se inspirou nessa questão do regionalismo, né, para criar suas obras. Okay? Já o romance urbano traz como destaque Manuel Antônio de Almeida,
esse personagem, né, carioca, que nasceu ali em 1831, viveu ali no período até 1861, ficou órfão de pai aos 11 anos, foi jornalista, foi professor e funcionário público. Aos 30 anos decidiu abraçar a carreira política, morreu em um naufrágio na costa fluminense. Ou seja, o barco que ele navegava afundou ali na Bahia do Rio de Janeiro. Ok? Então isso aqui é um pouco, né, da terceira geração que eu trago para vocês. Não vou me alongar muito, né? Espero que vocês, quem tem um livro, né, acompanhe a partir da página, deixa eu ver aqui, né, segunda geração, a partir da página 47, tá? Então vocês vão acompanhando o que está aqui no vídeo, ok? E lá na página 50 e 51 tem uma atividade, né? Na página 51 tem um texto, e a partir desse texto você vai resolver essas questões de 1 a 5 da página 52 do seu livro, que deve estar com você na sua casa, tá bom? Então, meu obrigado a todos e a todas, né? Descansem, tá? Mais uma vez, né? A gente ainda está nessa quarentena, fica em casa, ok? Receba aí meu abraço virtual, né? Estou aqui, qualquer dúvida pode entrar em contato, tá bom? Então, um abraço a todos.